Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós damos início à série de vídeos em que iremos analisar o livro Aprendendo Inteligência do professor Pierluigi Piazzi, né? Esse que é um guia para nos desenvolvermos intelectualmente, nos desenvolvermos como pessoas na questão da inteligência, né? O professor Pierre foi meu professor há mais ou menos 15 anos, 16 anos atrás, né? E ele infelizmente já faleceu em 2015, né? E ele nos deixou de presente esse livro e uma série de outros livros tratando aí sobre ensino, sobre aprendizado, né? Então é muito interessante esse livro, muito fácil de se ler, né? Tem basicamente 134 páginas, né? E nós vamos analisar cada capítulo, né? Como é um livro muito pequeno, eu vou tentar extrair com vocês algumas ideias e esboçar alguns comentários, mas é importante que você adquira esse livro e que você também leia, né? Porque é uma linguagem muito fácil, o livro já é pequeno, então é interessante que você possa ler por si mesmo para ver esse conteúdo, né? O próprio livro tem várias imagens ao longo dele, né? O que facilita ainda mais a leitura. Então, é basicamente uma série de vídeos, mas que nada mais é do que uma homenagem ao professor Pierre, que foi um ótimo professor aí, que já passou aí por minha vida e pela vida de milhares de pessoas aqui no Brasil. Vamos analisar então com a ótica do Mortimer Adler, né? Primeiramente, analisar o conteúdo em relação ao título, Aprendendo Inteligência. Então, o próprio livro o título do livro já indica que é algo relacionado à inteligência, né? Com até a imagem do cérebro aqui. É algo que vai te ensinar a melhorar a sua inteligência. Manual de instruções do cérebro para estudantes em geral. Então, ele vai dar dicas relacionadas à aprendizagem, como aprender, o que estudar, como estudar, tudo isso relacionado a aprender a ser mais inteligente, né? Na contracapa temos aqui um pequeno texto que eu vou ler com vocês. Se você tem o livro, eu recomendo que pegue. Eu posso ser mais inteligente? Essa é uma pergunta fundamental feita pelo livro. Será que cada pessoa pode se tornar mais inteligente? Se é algo que se desenvolve ou é algo que se nasce com a inteligência? E aqui ele responde: durante muito tempo acreditou-se que a inteligência fosse uma característica inata. O fator genético era considerado bem mais influente que o fator ambiental. Porém, as mais recentes descobertas das neurociências mostram que a inteligência pode ser aprendida e que esse fato não se dá durante as aulas, mas no momento do estudo individual extraescolar. Inteligência, talento e vocação são características que podem ser adquiridas com facilidade e um pouco de esforço. Aprendendo inteligência apresenta um panorama do que há de errado na maneira como os alunos encaram os estudos, além de demonstrar de forma simples que os erros mais comuns podem ser evitados. Também oferece preciosas dicas de como aproveitar melhor o tempo. Por incrível que pareça, estudando menos e aprendendo mais. Então esse é um livro realmente muito interessante aqui do professor Pierre, né? Aqui, né, nessa parte da orelha do livro tem a pequena biografia do professor Pierre, né, onde diz aqui o seguinte: Pierluigi Piazzi, ou professor Pierre, como era chamado por seus alunos, nasceu na Itália em 1943, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Chegou ao Brasil em 1954. Durante sua vida trabalhou como garçom, confeiteiro, motorista de caminhão, topógrafo, tratorista e químico, até finalmente seguir sua vocação. Começou a dar aulas de física em cursinhos pré-vestibulares, onde preparou mais de 100 mil alunos. Eu, inclusive, né? Também lecionou as disciplinas de inteligência artificial e configuração de redes neurais para alunos de engenharia da computação. Por mais de 10 anos viajou pelo Brasil, visitando centenas de escolas onde ministrava palestras para alunos, pais, professores e coordenadores. Formado em Física pela Universidade de São Paulo, o professor Pia também foi, durante mais de 30 anos, membro da Mensa, uma organização internacional que se dedica, conforme consta em seu estatuto, a identificar e cultivar a inteligência humana para o benefício da humanidade, proporcionar um ambiente social e intelectualmente estimulante para seus membros e encorajar pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência. O professor Pia faleceu em março de 2015, aos 72 anos.
Então, muito interessante aqui a vida do professor, né? Alguém que se dedicou aí quase toda a sua vida a ser professor, a ensinar e a trazer informações. Aqui nessa parte final do livro diz, né? Aliando suas experiências como educador e conhecimentos da neuropedagogia acumulados ao longo de sua vida profissional, o professor Pierre publicou uma coleção de 4 livros. Esse aqui é o primeiro da coleção, né? Nos outros livros ele fala com outros temas, né? Aprendendo Inteligência, que é esse livro, Estimulando Inteligência, que é tratando aí sobre a estimulação da inteligência por parte de terceiros em relação aos filhos, né? Basicamente aos pais em relação aos filhos, Ensinando Inteligência, basicamente dedicado aos professores, e Inteligência em Concursos, para aqueles que prestam provas vestibulares. Em cada um deles, o professor Pierre explica como transformar hábitos de forma simples e prática para que você possa desenvolver seus potenciais e se tornar mais inteligente. Então aqui ele traz essa série de livros, mas nós vamos analisar esse primeiro aqui, que é Aprendendo Inteligência, onde irá dedicar aí, basicamente em relação a você mesmo e ao estudo e ao aprendizado. E nesse livro tem vários capítulos, logo aqui no índice, né, a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte é intitulada A Programação do Seu Cérebro. Vai tratar aí sobre por que estudar, quando estudar, quanto estudar e como estudar. Na segunda parte, Acelerando os Neurônios, como se tornar mais inteligente, os 5 passos, um pouco de cibernética e agora uma provinha, né? Um resumo que ela coloca aí com um exercício para você fazer. E aqui temos a nota à terceira edição, que se você tem esse livro, essa terceira edição, é interessante que você também acompanhe a minha leitura. A velocidade com que novos equívocos educacionais são perpetrados no nosso Brasil é tão grande que me vi obrigado a aproveitar o novo visual dessa terceira edição para inserir algumas observações importantes. A primeira delas é que o consumismo desvairado criou uma falsa sensação de que a tecnologia, tablets, redes sociais, celulares com acesso à internet, etc., estaria ajudando a melhorar o nível intelectual de jovens e crianças, quando, na realidade, está produzindo um emborrecimento assustador. A segunda é o uso desvairado e irresponsável de drogas, tipo Ritalina, para resolver problemas que deveriam ser resolvidos por terapia de família. O famoso TDAH não é um distúrbio neurológico, é comportamental, falta de organização e horários na vida da criança e do jovem. A terceira observação é relativa à falta de incentivo à leitura de livros. Infelizmente, nosso sistema escolar se tornou um incentivador do ódio à leitura, empurrando goela abaixo obras pedantes e absurdamente chatas, em nome da chamada boa literatura, com o pretexto de que cai no vestibular. Então aqui, logo nessa introdução, nessa nota da terceira edição, ele já analisa os vários fatores, né, que tem aí em relação à modernidade, né? Primeiramente o consumismo relacionado à tecnologia, né? A tecnologia em si, ela pode servir como auxílio, mas ela não é o fator necessário que vai desenvolver a sua inteligência, né? A segunda em relação ao uso de medicamentos abusivamente, né? Ele não recomenda isso. E a terceira é essa crítica que ele faz ao sistema pedagógico, que te empurra livros que não são necessariamente interessantes para desenvolver o gosto pela leitura. Aqui em seguida ele parte para o prefácio, né? O prefácio do livro. Nesta edição, com outra veste editorial, sentei para escrever o que haveria de novo no atual volume. Não que as edições anteriores fossem perfeitas, mas na realidade pouco encontrei para ser atualizado. Por isso, até no prefácio só alterei esse primeiro parágrafo. No início, minha intenção, ao publicar Aprendendo Inteligência, era ajudar muitos alunos a transformar seu tempo de escola em algo útil e construtivo, fazendo-o subir gradativamente a escada da inteligência. Escrevi o óbvio: nada do que está neste volume é particularmente inovador ou revolucionário. E realmente, né, tudo que o professor Pierre está dizendo aqui, você pode colher muito nos outros livros que nós já analisamos aqui no canal, como ler livros, o trabalho intelectual, a vida intelectual, como estudar e como aprender. Todos esses livros têm elementos que o professor Pierre simplesmente repassa aqui. Então, o livro Aprender Inteligência não é uma inovação em si, mas é apenas uma forma interessante, uma forma didática de repassar essas informações de uma forma clara que você possa entender, né? Foi uma contribuição modesta, sem nenhuma pretensão de se tornar uma espécie de best-seller.
Apesar disso, o livro começou a circular e a gerar um fenômeno que me surpreendeu. Quanto mais vende, mais vende. As pessoas que o leem tendem a emprestá-lo ou a indicá-lo para outros. Ele foi adotado em muitas escolas e, mesmo tendo uma linguagem destinada a crianças e adolescentes, fez sucesso em muitos cursos superiores. Com essa edição, ultrapassamos a marca dos 100 mil exemplares. Paradoxalmente, todo esse sucesso acabou gerando em mim certa tristeza. Por que essa tristeza? Eu sei que é muito estranho um autor se sentir um pouco triste com o sucesso obtido por um dos seus livros, mas isso tem uma explicação. Tenho recebido inúmeras mensagens de leitores cuja frase mais frequente é: "Pena que não o li antes". É isto que me entristece. Ver jovens jogarem fora anos e anos de escola por terem recebido uma orientação equivocada, tanto das famílias que fazem uma cobrança errada, quanto de uma pseudo-pedagogia que não se preocupa em transformar alunos em estudantes. Jovens que, após a leitura do livro, exclamam: por que ninguém me disse isso antes? Tristeza e, por que não, um pouco de arrependimento. Afinal, por que não os escrevi antes? Então, bem interessante aqui o próprio texto aqui do professor Pia falando sobre isso, né? Ele esboça aqui a sua crítica à pedagogia usada atualmente no Brasil, né? E ensina através disso, né, que talvez se ele tivesse escrevido antes o livro, poderia ter ajudado muito mais pessoas, né? Aqui na introdução, né, temos aqui: ao longo do último meio século, tenho tentado fazer com que as pessoas que me rodeiam, colegas, amigos, alunos, filhos, fiquem cada vez mais inteligentes. Por incrível que pareça, tenho conseguido. Essa é a razão pela qual reduzi minhas atividades em sala de aula, mas que nunca irei abandonar. Morrerei como um pedaço de giz, com um pedaço de giz na mão. E tenho me dedicado a percorrer escolas fazendo palestras de forma a, se não eliminar, pelo menos reduzir os absurdos cometidos por alunos, famílias, professores e pedagogos quando o assunto é escola. Algumas noções de neuropedagogia permitem fazer com que as pessoas percebam esses absurdos, presentes em 99% das escolas brasileiras. A receptividade tem sido excelente, com, é claro, algumas exceções, mas em minha opinião, insuficiente. No Day After, tudo parece mudar para melhor, mas com o correr do tempo, velhos indícios retornam e os absurdos voltam a ser cometidos. Além disso, por mais que eu me predisponha a viajar, o Brasil é imenso e o número de escolas que precisariam repensar suas certezas é gigantesco. A solução é óbvia: escrever um livro para atingir um público maior. Na realidade, 3 livros, um para alunos, outro para pais e outro para professores. E ainda tem o outro, né, que é para pessoas que fazem concursos e exames, né? Esse é o primeiro, porque resolvi começar pelo público mais disposto a mudar, os alunos. O livro está dividido em 2 partes. Na primeira, o leitor, você, poderá entender o que há de errado na maneira de encarar a escola e como, de forma até fácil e simples, evitar os erros mais comuns. Na segunda parte, há uma espécie de receita de como se tornar mais inteligente. Pode acreditar, funciona. Um dos ingredientes da receita é obrigar o cérebro a fazer musculação mental, ou seja, se há uma forma fácil e uma difícil, opte pela difícil. Pare de ser coerente, portanto, coloquei as citações em inglês no começo de cada capítulo, só para ficar um pouco mais difícil. Não se preocupe, no rodapé coloquei uma versão em português. Boa leitura! E aqui ele inicia a primeira parte, né, a programação do seu cérebro, onde nós iremos analisar cada capítulo, né? Eu não vou ler cada capítulo, porque eu acho interessante você ler os capítulos por si mesmo, e eu vou esboçar meus comentários sobre cada capítulo em cada vídeo. Então espero que você acompanhe essa série em homenagem ao professor Pia, né? Eu fui um dos alunos, tive essa felicidade de ter conhecido o professor Pia e ter extraído dele algum conhecimento. Existem várias palestras do professor Pierluigi Piazzi no YouTube que você pode assistir e complementar as palestras junto com a leitura do próprio livro dele. Então é com muita honra que eu inicio aqui esse curso, basicamente, né, esse curso de vídeos relacionados ao livro Aprendendo Inteligência do professor Pierluigi Piazzi. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você possa acompanhar essa série, acompanhar os vídeos e se inscrever no canal, curta, compartilha, muito obrigado pela atenção.